Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar, na verdade, sobre Brasil Saudável, um programa que inicia as ações aqui em Roraima com o objetivo de eliminar as doenças em populações vulneráveis. E quem vai falar sobre esse trabalho, sobre esse assunto, é o coordenador executivo do programa Brasil Saudável, Draulio Barreira, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite. Eu acho que é fundamental que a gente discuta e as pessoas possam conhecer melhor o programa, que ele está começando na prática hoje aqui em Boa Vista. Ele é um programa do governo federal que reúne 14 ministérios, mais muitos parceiros não governamentais, organizações de sociedade civil, muitas universidades, organismos internacionais, enfim, todos os parceiros, inclusive vocês, são muito bem-vindos, porque a ideia é uma ideia que, na verdade, é um compromisso do Estado brasileiro, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, pactuado nas Organizações das Nações Unidas. E, você sabe, são 17 objetivos, sendo que um deles é saúde, é o terceiro objetivo. E esse objetivo ele tem metas. E uma das metas é eliminar doenças que não se justifica mais existirem no planeta. E nós temos muitas doenças que não existem mais no hemisfério norte. Doenças da pobreza, doenças, como a gente diz, determinadas socialmente. E então é esse o objetivo. O comitê foi criado no ano passado, na verdade em 2023, eu estou achando ainda que eu estou em 2024, ele foi criado em 2023, que o nome já diz muito do que se trata, é o Comitê Interministerial de Eliminação das Doenças Determinadas Socialmente. Ou seja, esse comitê ele foi criado com o objetivo de desenvolver um programa que apontasse para a eliminação dessas doenças determinadas socialmente. No ano passado, aí sim, em 2024, em fevereiro, vai fazer um ano agora, no dia 6, daqui a 3 dias, que foi criado o decreto, portanto, do Programa Brasil Saudável, que é este programa que visa a eliminação de 11 doenças e 5 infecções que se transmitem de mãe para filho, durante a gestação, parto ou amamentação. Então, são doenças, na maioria delas, já em fase de eliminação. Vou citar nomes aqui que o ouvinte talvez nunca tenha ouvido falar, porque são doenças mais raras, mas que não deveriam nem existir, como tracoma, oncocercose, filariose, esquistossomose, outras mais comuns, como malária, AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatite, enfim. Agora, é importante para quem nos ouve que, quando a gente fala em eliminar, não é, em todos os casos, acabar, zerar, não ter mais nenhum caso. Em algumas doenças, como essas primeiras que eu falei, oncocercose, tracoma, esquistossomose, filariose, realmente o objetivo é zerar, não ter mais um caso novo. Claro que as pessoas, algumas dessas doenças são crônicas e, mesmo tratada, a pessoa continua com manifestações físicas, clínicas. Eu falo aqui da filariose, pode parecer uma coisa, mas as pessoas sabem o que é, não sabem o que se chama filariose, mas é elefantíase, aquela doença que vai levando a um edema, um inchaço enorme das pernas, né? E por isso esse nome elefantíase, que é pejorativo, a gente não usa por ser estigmatizante, mas a filariose, mesmo tratada, a pessoa não transmite mais, não infecta, não tem como transmitir, mas ainda preserva, a menos que faça cirurgias, aquele aspecto, né, funcional mesmo, né? Então, algumas doenças a gente quer acabar a transmissão e não ter mais nenhum caso novo, são esses exemplos que eu dei. Outras, a gente quer atingir metas pactuadas com a Organização Mundial da Saúde. Então, a AIDS, por exemplo, a gente não vai acabar de não ter mais nenhum caso novo, mas vai ter atingido as metas colocadas pela OMS. Tuberculose é a mesma coisa, hanseníase é a mesma coisa. Então, só para que o ouvinte entenda quais são essas metas, a tuberculose, por exemplo, tem como meta ter menos de 10 casos por 100 mil habitantes. O Brasil hoje tem 38 casos por 100 mil habitantes.
Então, é cair muito para chegar num patamar que a gente passe a dizer que não é um problema de saúde pública. Existe, mas não é mais um problema de saúde pública. Te dou exemplos para ficar fácil. Poliomielite, né, paralisia infantil. Ela não foi eliminada da face da Terra. Ainda existem muitas pessoas que têm paralisia infantil, mas o número é tão pequeno que não consiste mais em um problema de saúde pública. É exatamente isso que a gente quer. A gente não vai erradicar, não vai eliminar da face da Terra, mas vai tornar... um impacto mínimo. Mínimo, exatamente. Eu não diria aceitável, porque uma criança com paralisia infantil é inaceitável. Mas, do ponto de vista da saúde pública, não é mais um problema. Tá? Passa a ser um problema individual. Não é... É isso que a gente quer com todas essas doenças. Algumas eliminar completamente, de não ter mais transmissão, e outras atingir as metas de eliminação. E no caso da transmissão de mãe para filho, realmente evitar que a gestante possa passar para o seu feto, bebê, enfim, ou durante o parto, 5 infecções que a gente tem condição de prevenir. Tá? Então, é o HIV, hepatite B, doença de Chagas, o HTLV e a sífilis também? Que a sífilis cresce, essa ao contrário das outras que eu estou falando, cresce no mundo todo, porque como a gente passa a ter um monte de métodos de prevenção do HIV, da hepatite, etc., a sífilis tem crescido porque, por exemplo, se você toma um medicamento como o PrEP para prevenir a transmissão do HIV, e você não precisa sequer usar preservativo, porque o medicamento evita a infecção, ao mesmo tempo a sífilis é transmitida... Assim como outras doenças como também. Outras doenças sexualmente transmissíveis, isso. Draulio, eu queria até entender sobre essa preocupação, especificamente com o estado de Roraima, né? Por que trazer esse trabalho também para o nosso estado? Qual o impacto que se deve esperar com esse trabalho realizado aqui? Hoje, inclusive, inicia a oficina de microplanejamento do Programa Brasil Saudável para a instalação mesmo aqui, né? Uhum. O que se espera? A gente está num estado, inclusive, fronteiriço, com dois países, um estado que recebe muitos migrantes também, por isso acaba aqui tornando vulnerável essa questão de saúde pública. O que se vê no estado de Roraima para mudanças mesmo com esse trabalho? Você começou respondendo por mim. A gente escolheu Roraima porque aqui a gente tem a superposição de uma série de vulnerabilidades, né? Para além das doenças que são comuns a toda a região amazônica, claro que tem doenças aqui que não tem no Sudeste, não tem no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, como malária, oncocercose, tracoma, só tem aqui. Então, para além dessas questões endêmicas mesmo, das doenças, Roraima tem hoje uma série de outras vulnerabilidades ou problemas sociais que não são comuns a todo o país. Então, a gente escolheu pela sua complexidade, pelo fato da migração, da migração não só venezuelana, mas também da população indígena, Uarau e outras etnias que nem têm exatamente um território fixo, né, são mais migrantes, mas que trazem um problema adicional, além da questão da migração venezuelana, a questão do garimpo ilegal, e a gente estava conversando agora com representantes de populações indígenas, que para eles, seja legal ou ilegal, são da mesma maneira invasivos no sentido do território e da questão de que a terra nunca é a mesma com e sem garimpo, né? Seja ele legal ou ilegal, há sempre um transtorno do ponto de vista climático. Temos também a questão da especificidade de algumas doenças que só existem aqui no estado ou no Amazonas. Então, a oncocercose é uma doença que só tem na população Yanomami, seja de Roraima, seja do Amazonas, mas só na população Yanomami. Então, a gente quer eliminar ainda esse ano ou no próximo a oncocercose, que é uma doença que tem prevenção, tem tratamento, tem todos os elementos para acabar, para eliminar. Mas como está na população de difícil acesso, a gente quer centralizar as ações no território Yanomami para poder já entregar uma das eliminações. A gente já atingiu, acho que eu não falei ainda para você, mas a filariose, né, a elefantíase que eu me referi, já não existe no Brasil. A gente recebeu a certificação de eliminação no ano passado pela OPAS, OMS. Então, a gente quer que o tracoma,
oncocercose sejam as próximas doenças eliminadas no Brasil, e para isso Roraima é fundamental, porque é onde tem uma prevalência quase exclusiva no caso de oncocercose ou muito significativa no caso do tracoma, porque está muito ligado à população indígena Yanomami. E aí vem a questão dos desafios mesmo de logística, né? O que vocês já estudaram a respeito disso para conseguir alcançar essas populações? Sim. Bom, este talvez seja o grande diferencial do programa. O programa ele não é um programa do Ministério da Saúde, nem sequer dos 14 ministérios. Ele é a somatória, que 1 mais 1 é mais que 2 nesse caso, dos vários programas sociais dos diversos ministérios, mais a participação das pessoas que são afetadas por essas doenças e outras organizações da sociedade civil, das universidades, da academia, de organismos internacionais, que vão dizer aqui, nos 6 municípios do estado que foram contemplados pelo programa, que foram definidos, inclusive aqui. A gente inicialmente pensava em 4 municípios que a gente sabia, pelos bancos de dados de Brasília, do sistema de vigilância, que tinham essas doenças, mas ao chegar aqui, numa primeira visita de contato mesmo, de prospecção de quem seriam os atores que a gente precisaria conversar, já acrescentaram 2 municípios, Rorainópolis e Pacaraima, que não estavam dentre os 4 iniciais. Então, agora dos 15 municípios, serão 6 contemplados, e quem vai dizer o que deve ser feito, com quem, quando, serão as pessoas que participam dessas oficinas. Porque é muito pretensioso eu, de Brasília, dizer, olha, precisa participar de tais instituições, tais organizações, tais ONGs, etc. São vocês aqui do Estado que, reunidos, têm que dizer quem são os atores que podem fazer diferença e eliminar essas doenças no Estado de Roraima. Inclusive vocês aqui da Procuradoria, que tem esse componente extremamente importante do programa, inclusive é um dos 5 eixos, que é a comunicação. Né? A gente está falando de coisas aqui que muita gente nem sabe que existe. Né? Quando eu falo de esquistossomose ou de filariose ou de doenças que já não... o número de pessoas afetadas é muito pequeno, muita gente nem sabe mais que existe. Então a comunicação é fundamental como alerta e forma de organização das pessoas. Para difundir a informação. Exatamente. Mesmo, né? Com qualidade. Né? Você está até agora honrada, né, por ser citada. Além disso, né, o projeto começa com o apoio da universidade, porque, na verdade, qual é o papel, né, da universidade nesse trabalho também? A universidade tem vários papéis. Quer dizer, quando a gente começou a discutir com o Ministério da Educação, a gente queria que a grade curricular, seja da escola básica, né, na discussão da saúde sexual reprodutiva, na questão das doenças de transmissão doenças de transmissão sexual, fosse abordado já no ensino básico, né, como as crianças saberem que existem doenças que são transmitidas sexualmente, que a sífilis é um problema no mundo inteiro hoje. Esse é um aspecto, como a gente também pedia que o ensino superior nas áreas médicas, biomédicas, fosse aprofundado e mudasse o tempo dedicado às doenças negligenciadas. Porque eu sou médico, então, se eu faltar uma aula no período da tarde de uma determinada faculdade, talvez eu nunca mais ouça falar daquela doença, que é tão rápido dessas doenças que eu estou falando aqui, né? Então, se eu perder uma sessão da tarde de uma aula, eu posso nunca mais ouvir falar de oncocercose. Então, a gente queria que houvesse realmente uma priorização com um enfoque mais social, que a academia pudesse dar uma contribuição maior no aspecto da eliminação dessas doenças. Isso é uma coisa. O que está acontecendo hoje aqui é também uma contribuição logística. A universidade, o reitor estava no lançamento do programa, colocou as dependências da universidade à disposição e seus técnicos e o apoio do próprio reitor. Quer dizer, é uma contribuição multifatorial aí, não é só a questão da educação, mas a formação de opinião, o apoio logístico, a contribuição de técnicos que têm expertise nessas questões, sejam elas
biomédicas ou sociais. Até porque o senhor falou sobre esse trabalho, desse impacto social. A gente não fala só sobre impacto na saúde pública mesmo, mas isso reflete diretamente na situação social das pessoas. Por que é necessário e é importante, de forma do impacto mesmo de vida, de qualidade de vida, combater esse tipo de doença, né? A proliferação dessas doenças, por exemplo, como o estado de Roraima? Olha, eu vou dar exemplo porque fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Mas dessas doenças todas, umas 3 ou 4 delas, e a mais emblemática é a esquistossomose, por exemplo, ela é transmitida por água contaminada, por falta de saneamento básico, basicamente. Pessoas que usam água contaminada para uso próprio, Consumo, né, né? de consumo, tomar banho ou beber. Então, se você não tem um sistema de coleta de esgoto e de fornecimento de água de qualidade, você perpetua doenças que só por isso poderiam ser eliminadas. Só o fato de ter água de qualidade em casa e esgotamento sanitário, você acabaria com a série de doenças, né? O que a gente tem hoje no território Yanomami é muito desse ciclo de não tratamento da água, né, e de uso do rio, ou enfim, da própria água, que está contaminada com dejetos. E aí você perpetua verminoses, esquistossomose, tracoma, oncocercose, doenças que só o tratamento da água já resolveriam sem nada mais biomédico. E aí, quais são as estratégias que, por exemplo, começaram a ser já pensadas e devem ser elaboradas ao longo prazo, juntamente com essas instituições parceiras? Isso, a gente tem, como a gente tem muitos atores de diferentes áreas, eu diria que, assim, do ponto de vista biomédico, a gente tem quase todas as ferramentas. A gente tem prevenção, a gente tem tratamento, a gente tem cura, a gente tem quase tudo. Em alguns casos, a gente tem até vacina. Para 2 dessas doenças, a gente tem vacina. Para hepatite B, toda criança brasileira nasce no primeiro dia, se nasceu no hospital, ela já recebe a vacina contra a hepatite B, depois ela repete 3 vezes para se tornar imune. A outra que vacina também, às vezes no primeiro dia, ou é recomendado que vacine no primeiro mês até, que é tuberculose, a BCG, todo mundo é vacinado, mas mesmo assim, existindo vacina, a gente não consegue acabar com a doença. Por quê? Porque tem gente que não tem acesso nem à vacina. Ou o local do nascimento não fez, ou nasceu na rede, ou nasceu em casa, ou nasceu num local que não ofereça, e mesmo tendo a vacina, que é a mais poderosa das ferramentas de prevenção, a gente não consegue acabar. Então, esse é um exemplo. Então, a saúde vai entrar com o aporte das suas ferramentas, prevenção, tratamento, cura, etc. A educação com a sua expertise. E aí, cada uma das áreas, se a gente conseguir compromisso, por exemplo, do Ministério das Cidades, para realizar prioritariamente o saneamento básico de determinadas cidades, a gente vai ter um impacto muito grande. Se a gente conseguir, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNASA, com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, a solução dos problemas no território indígena, a gente acaba com 2, 3 doenças em ações muito pontuais. Então é isso, o que está se fazendo, o que se pretende que se faça aqui hoje e essa semana, é que cada um, não só os ministérios, o Ministério a gente tem essa perspectiva desde Brasília, mas agora é ver, discutindo aqui com os atores locais, quais são as soluções factíveis e aquelas que não vão se resolver dessa maneira. E quais são as soluções alternativas? Quem são as pessoas, o que precisa ser feito, quais os recursos necessários e de onde eles virão, né? Muitas vezes vai ser necessário investimento, né? Fazer saneamento básico, ou fazer uma campanha de profilaxia. Eu estava agora conversando com pessoas também, representantes indígenas, que se a gente consegue que o agente comunitário indígena realize determinadas ações de prevenção, a gente vai conseguir eliminar essas doenças no território indígena. Se eles não estiverem envolvidos, não vamos conseguir. Então é isso, é colocar todo mundo na mesma sala
e ver qual é a responsabilidade de cada um, qual a atribuição de cada um, qual a contribuição que cada um pode dar. E a partir do momento que se instala todo esse trabalho aqui em Roraima, de que forma que esse conhecimento que vai ser adquirido na prática, na teoria aqui no estado, pode refletir também em outras regiões do país? Sem dúvida nenhuma. Esse é o ganho secundário que a gente esperava. Quer dizer, o primeiro foi a especificidade de uma cidade como Boa Vista e as outras cidades também de fronteira e também com territórios indígenas. Essa especificidade é a especificidade das doenças que acometem essa região. A outra, e aí a gente acha que é uma vantagem para a gente começar aqui, é que não é um estado tão grande do ponto de vista populacional, né? E a cidade de Boa Vista não é tão grande quanto as outras que a gente vai, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, que a gente espera já ter um acúmulo também de experiência de realização em estados com menores populações, para que quando a gente chegar nessas maiores, a gente já ter passado pelas experiências e dificuldades encaradas em outros lugares. Aqui está sendo o primeiro, a próxima será em Rio Branco, no Acre, também com características mais parecidas, para depois a gente ir incorporando cidades com maiores populações, com outras realidades. A gente vai ter outros desafios, outras soluções. Como eu falei no começo dessa entrevista, a gente não tem malária no Sudeste, a gente não tem uma série de doenças que a gente tem aqui no Norte e não tem lá ao Sul. Mas, ao mesmo tempo, tem outros problemas igualmente graves e até mais com maior carga de doença, né? Como é o caso da AIDS, da hepatite, da sífilis, que são comuns aqui, mas não são tão importantes quantitativamente quanto a gente tem em capitais como Porto Alegre, Rio, Manaus, que está na região norte, é uma cidade bastante complexa também, com muita carga dessas doenças. Uma metrópole também, né? Doutor, além disso, eu queria saber como é que o programa também está alinhado com a Agenda 2030 da ONU, né? Ele é um resultado... concretude da Agenda 2030. A Agenda 2030 é exatamente essa agenda de eliminar doenças até o ano 2030, daquelas doenças que são factíveis de serem eliminadas. A gente não está aqui propondo eliminar o câncer. Seria um delírio a gente imaginar que vai eliminar o câncer em 6 anos. Então, obviamente, não estamos falando disso. Estamos falando de eliminar doenças que são factíveis de serem eliminadas em 6 anos. Ou, como eu disse no começo, essa eliminação não quer dizer zerar a transmissão, mas atingir as metas colocadas pela Agenda 2030. Doutor, outra situação assim, que tem repercutido bastante, né, nas redes sociais, em sites de notícias, é uma situação que tem impactado o mundo inteiro, que são as atuais decisões do governo americano, né? Recentemente, ele anunciou que ia suspender os recursos para a OMS mesmo, né? Uhum. E, aliás, para o programa de combate à AIDS. Para a OMS mesmo. Isso, para a OMS, está certo aqui. E como é que isso já gera uma preocupação mesmo, até dentro do programa? Sim, veja bem, nós esperamos que essas medidas sejam revistas de alguma maneira, é uma preocupação para o mundo todo, para a África em especial. A gente está vendo aí 20 milhões de pessoas ou desassistidas ou com risco de ficarem desassistidas pelos programas que o governo americano mantém na África. Isso diretamente não nos afeta porque o SUS não depende, né, de nenhum tipo de apoio externo. O SUS é absolutamente gerido e financiado pelo Brasil, não tem nenhuma outra fonte de financiamento, mas, obviamente, o mundo é uma aldeia, né? Então, a gente remete à questão das migrações. Na medida em que uma população deixe de receber assistência para um problema de saúde pública, seja HIV, AIDS, seja o que for, ebola, mpox, seja lá o que for, eles vão buscar atendimento num país vizinho. E isso acontece hoje na África, né? A gente está tendo um grave problema aí de saúde pública. Talvez, se isso for mantido,
A gente vai ter um retrocesso histórico na AIDS, porque, por exemplo, a transição vertical do HIV ela já vem sendo alcançada por muitos países. O Brasil deve ser certificado esse ano como um país livre da transição vertical do HIV. Muitos países africanos já estão atingindo isso. E sem medicamentos, isso vai retroceder. A gente vai ter uma pior, talvez a gente volte 20, 30 anos aí na história da AIDS. Mas, de forma indireta, nós somos afetados, porque a gente trabalha em parceria com o mundo todo. Então, a gente trabalha com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, com a OMS, com vários organismos internacionais. Então, aqui em Roraima, a gente já teve que deslocar vários profissionais de Brasília essa semana. Já vinha antes, tem sido uma prioridade, mas essa semana, agudamente, pela questão da saída de alguns organismos internacionais, como a OIM, né, a Organização Internacional de Migrações, que não podendo participar e contribuir com a operação de acolhida dos migrantes venezuelanos, o governo brasileiro entrou para cobrir uma deficiência causada pela falta de financiamento do governo americano. Isso é pontual. A gente tem alguns projetos também financiados pelo governo americano, pequenos, em poucos municípios, mas que a gente já está tendo que cobrir, porque não dá para deixar a população desassistida. Então, mesmo projetos pilotos, ainda na fase de pesquisa e tal, a população não quer saber se é um projeto de pesquisa, se é um projeto programático, se é de implementação. O fato é que a gente não pode deixar essa população desassistida. Então, pontualmente, já tivemos várias reuniões canceladas, porque a OPAS recebe um financiamento importante também do governo americano. E nosso trabalho com a OPAS teve está tendo, não teve, está tendo. Temos alguns eventos marcados para a semana que vem, para meado de fevereiro também, que a gente entraria com parte dos recursos, e parte dos recursos eram estrangeiros. E pela parte estrangeira já pediram para cancelar. Então, sempre há algum nível de interferência, porque realmente vivemos num mundo totalmente globalizado, mas para a população brasileira, felizmente, não há dependência de recursos do governo americano. Para medicação e também tratamento. Sim. Doutor, então, assim, diante de todos esses fatos que o senhor pontuou aqui e esse diagnóstico que previamente já foi feito também no estado de Roraima, o que se espera, né? Quais são as suas expectativas quanto à instalação do programa? Olha, eu tenho pessoalmente e institucionalmente uma expectativa enorme aqui no estado, pelos motivos que eu já citei ao longo da conversa, né? Assim, a gente tem algumas doenças que só são prevalentes no norte, muito especialmente em Roraima, e aí eu cito a oncocercose especialmente, e o tracoma, que tem aqui, tem no Amazonas, tem em poucos estados da região norte, que a gente espera, nesses próximos 2 anos, ou seja, a nossa gestão ainda de governo, poder dizer que fomos certificados para a eliminação. Várias outras doenças podem também ter uma contribuição muito grande do Estado, por ter uma concentração dessas doenças aqui. Para te dar um exemplo, eu não estou falando só de Roraima, estou falando da região norte, mas malária, que é um problema de saúde pública conhecido e secular em toda a região norte, 80% dos casos ocorrem em 33 municípios. Então, se a gente trabalhar em 33 municípios da região norte, a gente vai estar resolvendo o problema de 80% dos casos. Então, é nesse sentido que o Estado é tão importante, que a região é tão importante e que, por se tratar de doenças determinadas socialmente, elas estão mais presentes nessa região, né? Tanto aqui quanto no Nordeste. São muitas doenças que já não existem, como eu disse inicialmente, não existem nos países ricos e existem em número muito reduzido nas regiões mais ricas do Brasil. Então, a gente tem que trabalhar aí com a perspectiva de equidade e resolver o problema no Brasil inteiro. Então, assim, eu também agora criei expectativas enormes quanto ao que o senhor falou. E eu espero que dê certo realmente, juntamente com todos esses parceiros, instituições do Programa Brasil Saudável,
E desejo sucesso também no trabalho de vocês como especialistas, médicos, né? Enfim, toda a equipe de pesquisadores também nesse trabalho. Queria agradecer a sua participação e deixo esse espaço também para o senhor fazer suas considerações. Sim, muito obrigado. Como eu me referi inicialmente, eu acho que a comunicação é fundamental, né? A gente tem 5 eixos no programa. Um é o combate à fome, diminuição das iniquidades realmente causadas pela fome e pela pobreza, a questão dos direitos humanos, do estigma, da discriminação que muitas dessas pessoas sofrem, a questão do incentivo à ciência e tecnologia, que são necessários para o desenvolvimento de novos medicamentos, testes, vacina, em última análise, a questão da comunicação, que é fundamental, faz parte das diretrizes, e a última é a questão da infraestrutura e do saneamento básico. Então, você vê, a gente está aqui num diálogo, mas a gente está centrado na 4ª diretriz, no 4º eixo do programa, que é a comunicação. Então, tenho aqui a agradecer o canal, né, de comunicação para a gente atingir um número cada vez maior de pessoas, e mesmo as pessoas que inicialmente podem não se ver dentro objetos ou atores de um programa como esse, mas eles podem contribuir. A partir dessa semana, a gente vai estar vendo realmente quais são as pessoas, às vezes as pessoas, eu falo das organizações, porque, né, congregam um grande número de pessoas, mas às vezes uma pessoa tem uma contribuição absolutamente estratégica no sentido da eliminação de uma doença. Então, essa pessoa, pela expertise pessoal que tem, pode trazer ideias e, com isso, a gente contribuir para a eliminação. Por isso, realmente, eu reitero aqui o agradecimento dessas informações chegarem ao maior número de pessoas e que elas possam se agregar nessa luta que é de todos nós, que é de eliminar um problema que aflige a todos, uma doença que aflige a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Conversei aqui com o Dr. Drauri Barreira, que é coordenador executivo do programa Brasil Saudável, inicialmente sendo instalado aqui no estado de Roraima. Mais uma vez, parabéns e um bom trabalho a toda a equipe. Obrigado. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!